Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, como que vocês estão? Vou esperar um pouquinho, uns 2 minutinhos, o pessoal chegando, todos sejam muito bem-vindos à live de hoje. Boa tarde, Pri, Regiane. Estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar de uma história pessoal, né? Uma história que aconteceu comigo na minha vida afetiva há um tempo, já tem um tempinho, tem uns 4 anos, mais ou menos, 3 anos. E aí eu quero trazer essa história e preencher essa história de elementos para vocês, trazer muita informação nessa live. Boa tarde, Cíntia, Juliana. Então, gente, todo mundo aí tá por dentro, né? Quem assina o Netflix, mas quem não assina também tá sabendo do documentário filme, né? Sobre o golpista do Tinder. E aí, obviamente, que eu não me relacionei com esse golpista, né? Que aparece lá na internet, mas, enfim, a minha história tem elementos, tem traços que são traços muito parecidos com esse golpe. E aí eu acho que é muito interessante trazer essa história e compartilhar com vocês da minha experiência, de forma que eu acredito, gente, que a informação pode salvar mulheres e homens também desses tipos de golpes. Porque tanto mulheres quanto homens estão sujeitos, né, gente? É óbvio que estatisticamente a gente escuta mais falar das vítimas sendo mulheres, mas existem também homens que levam esse golpe, que caem nesse golpe. Então, como o meu nicho é relacionamentos, como eu tô aqui falo muito da relação abusiva, esse caso do golpista do Tinder é um caso clássico, tá certo? De porta de entrada de relação abusiva. E eu acho que informação é essencial. Eu saí fora porque eu tinha informação na época. Talvez se fosse há 10 anos atrás, eu iria cair como uma patinha no golpe, tá certo? Então vamos lá, então vamos começar a live de hoje contextualizando a minha história. Eu estava solteira, hoje eu sou casada, não sou casada oficialmente, quem é seguidor novo não me conhece, né? Talvez já tenha visto as minhas postagens, que eu passei por um casamento de 12 anos, me divorciei, e quando eu me divorciei, gente, eu tinha um filhinho pequeno, onde eu não tinha muito acesso a sair, né? Era difícil e complicado para mim. Então, o que eu fazia? Eu me relacionava muito por aplicativos. Brasília, quem mora em Brasília pode confirmar aqui comigo, é uma cidade em que o uso do aplicativo é muito forte, né? Todos os aplicativos de paquera, então, Tinder, Happn, etc. Todos esses aplicativos. E na época que eu comecei a me relacionar, que eu comecei a querer paquerar, enfim, né? Sair com alguém, eu usava das ferramentas que eram os aplicativos. E aí, assim como a gente encontra gente de todo tipo nas festas, a gente também encontra pessoas assim nos aplicativos. Talvez numa proporção maior esses golpistas estejam lá, tá certo? Só que existem formas da gente utilizar os aplicativos. Eu não acho que o problema seja os aplicativos. Hoje eu tenho muito forte na minha consciência que o problema é a mulher. Assim, não como que é a mulher, não tô falando que o problema é ela, mas é como é a relação dela com ela mesma, tá certo? Se é uma mulher que tá fortalecida, se é uma mulher que não sofre dessa baixa autoestima, que não projeta essa carência, esse vazio nos relacionamentos, ela pode usar dos aplicativos, ela pode ter os filtros lá, né? Aplicar os filtros e usar os aplicativos para conhecer pessoas bacanas. Hoje eu sou casada e eu encontrei o meu marido num aplicativo e deu certo. Então, assim, a gente não pode generalizar. E agora, porque saiu esse documentário falando, né, de um desses aplicativos, a gente fala, nossa, não presta. Eu conheço inúmeras pessoas que conheceram outras pessoas nos aplicativos e tá tudo certo, tá dando certo. Então, não é o ponto, certo? Eu acho que o ponto é como a gente se relaciona consigo mesmo,
como eu fortaleço e nutro a minha autoestima e a informação. O que eu sei, e não confiar, não entrar assim de cara naquele relacionamento por uma pessoa que você nem conhece, você já está entregando seu coração completamente. Eu acho que esse é o ponto. E aí nessa época, eu conheci uma pessoa que era uma pessoa estudada, era uma pessoa que tinha um cargo público, era uma pessoa que aos olhos da sociedade, talvez se você encontrasse num barzinho, vamos supor, você também iria achar normal, uma pessoa normal, um homem muito bonito, muito bem cuidado. E a gente começou a se relacionar, a conversar no aplicativo. E aí a gente combinou de almoçar. O primeiro sinal que eu percebi que estava muito esquisito foi que quando eu fui almoçar com ele, ele já disse assim, eu quero namorar você. Aí eu fiquei já achando estranho, falei, oi, mas a pessoa não me conhece, não sabe os meus valores, não sabe meus objetivos, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, já quer me namorar? Então, gente, esse foi um primeiro sinal que ali, na hora que eu conheci, que ele falou isso, não, eu quero namorar você, você, eu já achei um pouco estranho. O meu GPS interior, eu falo que a minha intuição, ela já deu um primeiro bip, um primeiro sinalzinho, e eu já achei aquilo um pouco intenso demais, um pouco rápido demais. Eu vou contando a história e aos poucos eu trouxe aqui 10 sinais, gente, 10 sinais pra gente conversar, que eu observei a partir da minha história que pode ser interessante para você, tá? Então, o primeiro sinal foi isso, a velocidade da conexão, a velocidade da pessoa já querer estar namorando. Num relacionamento saudável, não é assim que acontece. As pessoas têm suas próprias vidas, aí você se encontra e você vai conhecendo. Você vai trazendo aquela pessoa para sua rotina, para sua vida e você vai avaliar, sempre na posição de observadora. Isso cabe para minha vida, ele tem as mesmas compatibilidades, nós temos afinidades e aí você fica nessa posição de observação. Então, primeiro sinal que é muito clássico, observa a velocidade. Se tá indo muito rápido, gente, se é muito intenso, em poucos dias a pessoa já começa a fazer declarações, em poucos dias ela já tá prometendo relacionamento sério, em poucos meses, em poucas semanas já fala em morar junto, sinalzinho de alerta ligado, porque tá estranho, tá? Esse é o primeiro sinal. Anotem, se vocês quiserem, essa live, gente, vai ser bem no formato de aula, vai ser bem gostoso, tá? E aí, vocês vão colocando aqui as opiniões, vocês vão falando se concordam ou se não, pra gente ir fazendo a live interativa, tá bom? Então, esse primeiro sinal, ele é um sinal muito claro, e aí eu fiquei num estado de observação a partir dali. Falei, tá, ele tá namorando comigo, mas eu tô aqui, tô observando, tô olhando como é que acontece. O segundo sinal, que é um sinal de porta de entrada de relação abusiva, gente. Esse primeiro sinal, que é a velocidade, e esse segundo sinal, que é extremamente importante. Obrigada, Moni. É o love bombing. Esse love bombing é uma arma que geralmente em relacionamento, principalmente com pessoas com traços narcisistas, você vai encontrar. Essa pessoa que eu me relacionei, olhando para trás hoje, eu tenho certeza que ele tinha traços. Eu não sou psicóloga, eu não sou médica, então eu não posso avaliar uma pessoa. Mas a gente pode, por meio das características de comportamento, observar alguns traços de comportamento narcísico, Então, essa love bomb não é só para relação com narcisista, não. É para relacionamento abusivo. O que é o love bombing? Love bombing é a fase de apaixonamento, de bomba de amor, de bombardeio de amor. Sabe quando você conhece aquela pessoa e você fala assim, caraca, ele é um príncipe, ele tem tudo, ele fala tudo que eu quero ouvir, ele me põe num pedestal, eu sou a princesa da vida dele, ele me manda flores, ele me manda mensagens, ele fala tudo que você queria ouvir no outro relacionamento que você tava, que era morno, que era normal, de repente você começa a ouvir e ele fala eu te amo, e aquela preocupação com você, e sempre te colocando
lá em cima no pedestal. Então você é a pessoa mais importante da vida dele, você é a única, a exclusiva, a mulher da vida dele. Ele quer você porque você é uma deusa. Ele até me chamava assim, você é uma deusa, eu quero você para minha vida. Então o love bombing, ele é, né, uma fase clássica de início de relação abusiva, onde a pessoa finge ser quem ela não é, né? Ele mostra que é um príncipe, ele mostra que é algo, uma perfeição, que eu até coloquei aqui como quarto sinal, mas eu já vou adiantar, como quarto sinal, que é uma perfeição onde não existe essa perfeição. E aí você se pergunta, essa pessoa é real mesmo? Porque tá muito perfeitinho. E quando você começa a sentir que tá muito perfeitinho, tá estranho, entendeu? Porque as pessoas normais são imperfeitas, são vulneráveis, né? Tem defeitos e tá tudo bem, porque nós somos seres humanos. E aí, ó, 2 pessoas já confirmaram aqui o love, não é love bomber, é love bombing, tá? Love bombing. Então, o love bombing, que é o bombardeio de amor, é um sinal claro. Então, observa, gente, eles fazem isso com uma finalidade. Qual? A finalidade de te encher cerebralmente de dopamina, porque você fica apaixonada, você fica assim, meu Deus do céu, era tudo isso que eu queria. Você se sente flutuando, né? Que é normal da paixão. Quando a gente se apaixona, é isso que acontece, né? Até aí tudo bem, porque no relacionamento saudável a gente também sente um pouco assim, esse apaixonamento. O que diferencia o apaixonamento normal e saudável de um love bombing é a intensidade, é uma coisa muito louca, né? São frases, são eu te amo com 3 dias que te conhece, mandam flores. Então, fica ligado, porque é estranho. A pessoa mal te conhece, já tá te chamando de amor da minha vida. Presta atenção, tá bom? Olha aqui que as meninas falaram, olha. Tive um relacionamento com um narcisista, ficamos apenas 2 meses e quase me destruiu psicologicamente quando sumiu do nada. Vou falar isso já já. E praticou o love bombing. Depois vem a fase destrutiva. É isso mesmo, tá? Então, assim, vocês vão observando a minha história e eu comecei a observar isso nesse moço. Que ele era muito perfeitinho, né? Ele passava, não que ele fosse, ele passava essa imagem de ser muito perfeitinho. Ele era muito excessivamente carinhoso, amoroso e já ficava fazendo planos. E eu só assim, tô observando, porque eu tô achando muito estranho. Eu tava achando realmente muito esquisito, né? E eles fazem isso, como no caso do golpista lá do Tinder, né? Eles querem se mostrar, eles querem mostrar coisas surreais, que eles são diferentes, né? Então, assim, eles têm que mostrar que eles são diferentes das pessoas normais na cabeça dele. E a Tatá falou que fui casada durante 5 anos com um narcisista. Até hoje ainda tenho dificuldade de lidar com isso, pois ele de tempo em tempo ainda tenta contato. Vou falar isso, tá? Então, assim, o love bombing, ele é essa característica e é porta de entrada de relação abusiva. Então, prestem atenção se tiver muito floreado aí o negócio. O outro ponto, um outro sinal que eu trouxe, que eu observei nessa relação, que eu ficava assim, durou 14 dias, gente. Esse relacionamento durou 14 dias porque eu realmente percebi, detectei muito rápido, tá? Olha o que a informação faz, salva a gente, hein? Por isso que eu tô aqui hoje. Se vocês estão gostando e acham importante, por favor, vamos anotando aqui nos comentários, vamos engajar na live. Quando a live engaja, gente, o Insta entende que o meu conteúdo é legal e distribui para outras pessoas. Aproveitem também e compartilhem aí com as amigas, né? Peçam para as pessoas estarem aqui participando. Esse horário de 12h30, eu sei que é um horário mais complicado, mas eu vou deixar a live gravada lá no meu canal do YouTube depois que eu fazer a edição, tá? Eu vou avisar aqui, ou nos stories, ou no feed, que a live subiu para o meu canal do YouTube. Então, próximo ponto. A presença muito constante. A presença muito constante é quando a pessoa tá o dia inteiro te mandando mensagem. Então, ela acorda de manhã, fala com você. Passa 10 minutos, tá falando com você.
Daqui a pouco tá contando alguma coisa ali da rotina dela, falando com você. Aí dá meio-dia, eu já almoçou, onde você tá? Tá falando com você. Daqui a pouco ela fala com você de tempos em tempos, de horas em hora. Pra que ela faz isso? Isso aí, gente, já é uma forma de um mecanismo de controle disfarçado. No início a gente acha maravilhoso, porque a pessoa tá ali falando com a gente e a gente às vezes sai de relações tão, né, a gente tá carente, a gente quer mesmo aquele relacionamento, que ele aconteça e que ele dê certo. Aí de repente aquele homem o tempo todo ali conversando com a gente primeiro acostuma com aquela presença constante, total, né? E depois a gente pensa, nossa, ele tá realmente apaixonado, porque ele tá o dia inteiro mandando mensagens pra mim. Isso não é natural, gente. Isso não é saudável. Como que é natural e como que é saudável? Oi, linda. Bom dia. Tudo bem? E aí, dormiu bem? Espero que você tenha dormido muito bem. Tô saindo para trabalhar. Um beijão. Aí vocês passam um dia, você trabalha, ele trabalha. Aí à noite ele vem te dar uma boa noite. Não é um obrigatório. No início tá todo dia ali batendo selo, né? Todo dia ali marcando ponto, marcando território. Mas é uma coisa assim leve, que você percebe que a pessoa ela tá ali, né, definindo o território dela, mas ao mesmo tempo, essa pessoa, ela não tá ali o tempo todo como se ela não tivesse nada para fazer da vida além de estar com você. Então observa, porque o homem, geralmente o homem, ele tem essa natureza, né? Então ele vai trabalhar e quando ele tá focado no trabalho, a natureza mental do homem é de estar no trabalho. Ok, de vez em quando mandar uma coisa ou outra, não pode ser constantemente, todo dia. E esse menino fazia isso, e aquilo começou a me incomodar, porque eu sou uma pessoa que eu trabalho muito, eu tenho muita ocupação. Aí toda hora tendo que estar respondendo aquelas perguntas ali, eu percebia que ele estava sendo um sugador, ele estava drenando a minha energia, onde eu pudesse estar colocando energia no meu estudo, no meu trabalho, eu tinha que estar ali, né, fracionando a minha energia com as mensagens. Então observem esse sinal, porque isso não é saudável. Você tem o seu trabalho, você tem o seu estudo. E isso é muito. A rotina de você se entregar para o seu trabalho, de se entregar para o seu estudo, é muito saudável. Você não ficar ali tendo que alimentar. E aí, quando que eu percebi que era um controle? Quando eu falei, olha, eu não tô podendo falar com você. Por quê? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, gente, eu só tô trabalhando? Como é que pode? Aí ali, realmente eu vi que tinha coisa errada, que tava esquisito, entendeu? Então, esse bombardeio de mensagens, ele tem dois motivos. Um, para te controlar ali de forma disfarçada. Onde que ela tá, com quem ela tá, o que ela tá fazendo. Já é uma forma de controle, tá? Mesmo que pareça ser lindo, maravilhoso. E também, essa mandação de mensagem já cria em você um vício emocional. Principalmente se você tiver uma propensão à codependência emocional. Você passa a depender daquelas mensagens. E se você não recebe aquelas mensagens, é como se o seu dia acabasse. Porque você projeta no outro a sua alegria, a sua felicidade. Porque você fala assim, gente, como? Ele está fazendo esse tanto de mensagem, de repente ele parou de mandar mensagem. É um vício, entende? Então, cuidado com essas mensagens que são muito constantes, né? E essa coisa muito louca. Então, ali eu já comecei a perceber que tinha coisa errada, que estava estranho. A Tatá falou assim, que eu sentia que meu ex sugava minha energia. Isso mesmo. Então, se você percebe que está num relacionamento, que o outro não te respeita e que você se sente drenada, entendo que dá ali tudo de si, dá toda a sua entrega, toda essa energia, 24 horas, tá esquisito, está errado, tá bom? Então essa presença muito constante, ela é muito, 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 né, clássica dessas relações com narcisistas e do relacionamento abusivo. Porque cria em você uma dependência dessas mensagens. Depois, eu coloquei aqui que eu já comentei sobre a perfeição. É aquela pessoa que você olha e ela faz questão de mostrar e de parecer perfeita. Então ela não tem problemas, ela é uma pessoa... Geralmente essas pessoas, gente, essa pessoa que eu me relacionei, ele era muito assim, sarado, era uma pessoa muito cuidadosa com a imagem.
São pessoas muito vaidosas, tá? Não tô falando que pessoas que são vaidosas, saradas e que gostam de se cuidar tenham esse comportamento. Mas é bem típico dos narcisistas ou das pessoas com esse comportamento abusivo, né? Serem assim, extremamente vaidosas, cuidadosas. Você olha e fala, nossa, ele é perfeito. E na própria fala dele, ele pontua os feitos dele como se ele fosse um ser especial, tá? E isso é uma coisa que você tem que perceber. Então ele até estufa o peito e nas falas ele começa a querer só falar de si, ele fala de si, fala. Aí quando chega a sua vez de falar, ele não corresponde. Ele desvia o assunto, ele não quer te ouvir, ele não quer conversar. E aí me diz, que raio de relação é essa? Onde só o outro é o perfeito, só ele conta dele e você fica ali num limbo, num vazio, não tem troca. É um relacionamento de exploração e não de troca, tá? E aí ele se autovaloriza muito, exatamente. Tudo dele é perfeito e maravilhoso. E o seu, você já começa a notar ali que é uma pessoa extremamente também arrogante. Perceba a maneira como ele trata as outras pessoas, se ele trata as outras pessoas como se as regras sociais não servissem para ele, tá certo? Então assim, ó, perceba, você tá saindo com a pessoa, ela estaciona em vaga errada, e ela fala, não, eu sou a pessoa, ninguém vai acontecer nada comigo não, porque eu sou o bambambam. Observa isso, tá? Porque a pessoa, ela tá mostrando para você que ela se acha especial, que ela é um ser de luz especial, tá? E essa pessoa, ela tinha essa característica, até eu não vou falar qual era o trabalho dele, porque não vem ao caso, mas pelo tipo da profissão que ele tinha essas características. E exatamente, empatia zero, tá? Porque como é um relacionamento onde essa pessoa, ela quer só ganhar, não é ganha-ganha, tá certo? Mas só ganha, é só ela que ganha e você perde. Então vamos caminhando juntas, porque aí vocês vão entendendo como que eu me relacionei, como que eu percebi. Olha que maravilha, gente, eu já tinha essas informações e eu caí fora com 15 dias, graças a Deus. Olha só as mensagens. Meu Deus, regras sociais era super difícil dele seguir, então isso é uma super dica, gente. Observem se a pessoa, ela não aceita as regras sociais e ela se autodenomina a pessoa, a que não precisa, a diferente, tá? Isso, são verdadeiros pavões, se acham alecrim dourado. Isso mesmo, exatamente, é isso mesmo. E sutilmente faz comentários sobre seus erros. E ó, eles não admitem não, tá? Na maioria das vezes, eles não admitem que estão errados. E aí, quando eu comecei a captar e fazer os links, quando ele começou a falar mal das ex, isso é outro sinal, gente. Então, já falei da presença muito constante, já falei do love bombing para quem chegou atrasado, já falei de sinais de relacionamento que são muito rápidos e muito intensos, e agora eu vou te trazer mais um sinal que é clássico, que também é para relacionamento abusivo, que serve para você deixar o pisca em alerta. Oi, Marlene, tudo bem? Então, assim, gente, todas as vezes são loucas. Todo mundo que ele se relacionou, ele se coloca como vítima da história. E todas as vezes são loucas, tá certo? Isso é muito, muito importante. Então ele começa a falar muito da ex, ele começa a falar muito que ela amava muito, que hoje ela morre de ciúme dele, que ela é insegura, que que ele era muito bom de... Ele começa a se vangloriar, enfiando essas ex aí no meio, para fazer você começar a sentir insegurança, para fazer você sentir ciúme da relação, ciúme dele. Então ele tem, por incrível que pareça, gente, pode parecer assim, nossa, narcisistas têm uma autoestima muito elevada, tá? Não, lá no íntimo dele ele tem baixa autoestima. E uma das formas que ele precisa para se validar é colocar insegurança em você. Então, atenção, homem que fala mal de ex, gente, tá errado. Já assim, no primeiro relacionamento, no segundo encontro, começa a destruir ex, porque ela era louca, ela era ciumenta, ela era isso. Fica ligada, que isso é um grande sinal. Então, todas as ex são loucas, né?
e fazer ciúmes, invalidar, se validar pela sua insegurança. Um outro sinal muito, muito clássico. E aí, conforme o tempo vai passando, o meu caso foi muito rápido, eu percebi todos esses sinais num curto período de tempo. Mas as mulheres, elas vão se envolvendo, principalmente mulheres que têm essa criança interior ferida, que tem essa propensão a ter codependência, que é aquela pessoa mais carente, ou que já saiu muito maltratada do relacionamento anterior, tá? Que romantiza demais o relacionamento. Então, presta atenção que você pode ser muito empata, como eu era, sou uma pessoa extremamente empata. Tudo isso, gente, eles percebem, eles sacam o tipo de vítima que eles querem. Tá? Eles sabem o tipo de mulher que eles querem lidar. E a mesma coisa pode acontecer com o homem, mas eu tô falando mulheres porque o meu público, o meu nicho é de mulheres, tá? Então, gaslighting. Então, aí você vai se relacionando, você vai se entregando, as fases vão acontecendo. De repente, aquele homem que tava ali mandando mensagem, todo dia, toda hora, falando pra você que você era uma princesa, que tava apaixonado, de repente, ele começa a dar uma sumidinha. Ou então, isso não é o gaslighting, isso chama stonewalling, que é quando ele vem e vai. Então, eu vou falar primeiro do stonewalling, depois eu falo do gaslighting, tá? Então, aí vocês estão avançando na relação, ele estava lá te bombardeando de mensagem todo dia, criou uma dependência em você, porque você já acordava, vê se não é. Pega o celular, ele mandou mensagem. Ufa, ele mandou mensagem. Aí à tarde não manda mensagem, você já começa a ficar grilado, mas ele me mandava mensagem todo dia, como que agora ele não manda mais? De repente ele começa a sumir, aí ele some, desaparece, não fala, vocês estavam saindo, não aconteceu nada não, vocês estavam saindo, de repente ele dá aquele sumiço de 2 dias, 3 dias, depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Já aconteceu com vocês, meninas? Coloca aqui pra mim se já aconteceu com vocês essa situação. Isso se chama stonewalling, tá? Da linguagem do inglês vem stonewalling. Quando ele faz, aparece, some e volta. E aí você fica com aquela pulga atrás da orelha. Meu Deus, o que aconteceu? Será que tá vivo? Será que tá morto? Meu Deus, você começa a criar fantasias, né? E você começa a criar essas fantasias e começa a ficar insegura. Porque como que aquele homem que estava na minha, que prometia mundos e fundos, que falou que queria casamento, que falou que queria morar junto, agora some? Daqui a pouco ele se distancia, já fica gerando dúvida. Não sei se eu tô pronto. Então, assim, tudo isso começa a gerar em você uma sensação de confusão também e de insegurança, tá? E aí sim, eu vou falar do gas. A minha Siri aqui do iPhone aconteceu alguma coisa aqui com ela, mas eu voltei. Então preste atenção, tá? O gaslighting, ele é uma ferramenta de manipulação, é uma arma onde o abusador, ele quer te deixar confusa. E como é que ele faz isso? O gaslighting, quando ele é feito, ele gera na mulher, ela começa a duvidar da sua própria capacidade. Então ela começa a ficar confusa e duvidar da sua própria capacidade. Tá sem som, gente? Vocês estão me ouvindo? Pera aí. Vocês estão me ouvindo? Voltou o som? Beleza. É porque às vezes dá probleminha aqui no meu iPhone, né? No meu negocinho aqui do ouvido. Então é o seguinte, gaslighting. Você começa a ter dúvidas sobre quem é. Você começa a ter dúvidas sobre a sua própria capacidade. Isso é o gaslighting. Vou contar um caso que nem foi esse. Quer dizer, nessa relação ele fez também. Ele falava assim que volta e meia a ex-mulher queria jantar com ele, enfim. Isso já gerava em mim aquele senso. Meu Deus, será que isso tá certo? Será que tá errado? Do jeito que ele fala, parece que é tão natural.
e eu não tô achando isso natural. E aquela intuição te diz isso tá errado, e aí a pessoa começa a falar que é normal. Já aconteceu comigo também da gente sair, eu ver que ele tá olhando outras mulheres. E você questionar e a pessoa falar, imagina, é o clássico, você tá ficando louca. Você tá louca? Não. Você não tá vendo que eu tô aqui com você? Que eu olhei ali pro poste? Que eu olhei ali pra piscina, sei lá pra onde? Então perceba, quando ele faz o gaslighting, é com esse intuito mesmo de já começar a fazer um derrubamento da sua autoestima. Você começa a se duvidar, gente, a duvidar da sua própria percepção. E você fala, gente, será que eu tô ficando louca? Será que o que eu tô pensando realmente tá? Ou será que eu tô muito doida de ciúme? Então, assim, gente, isso é o gaslighting. E ele não é feito de forma ingênua, não. Ele é feito de forma a aniquilar com a sua autoestima. Ele vai destruir o seu poder pessoal, o seu chão. E eles fazem isso conscientes, tá? Isso eles fazem conscientes. Outra maneira muito sutil, isso aí já é muito perverso que eu vou contar aqui, tá, gente? É muito perverso. Vamos supor que você tem o hábito de guardar a sua carteira em cima da geladeira, né? E aí, de repente, ele vai lá e tira a sua carteira e você começa a procurar. De forma perversa, ele vai lá e coloca a sua carteira em cima da televisão. E aí ele vira e fala pra você, acho que eu vou ter que tirar isso aqui. Voltou, gente? E aí ele faz o quê? Ele muda de lugar, ele muda e depois ele vem te perguntar. Não, você tá vendo que você não tá bem? Nossa, isso aí, gente, eu acho que você realmente tá com problema, hein? Eu acho que tá muito estranho. Então, ou seja, ele cria situações para você duvidar da sua própria capacidade. Isso é o clássico gaslighting e ele é muito feito. Não é, os narcisistas usam mais esse comportamento. Mas vamos colocar assim que nas relações abusivas, porque a relação abusiva não é só com pessoas com narcisismo, nem com traços de narcisismo. Vocês sabiam que só 1% da população que tem diagnosticado o transtorno de personalidade narcisista? Não é, isso aqui virou uma moda falar que todo mundo é narcisista, não é assim, tá? Mas, só para esclarecer e colocar isso de forma muito bem definida. Mas o gaslighting, ele é uma tática que é muito usada na violência psicológica, na violência emocional. Então, prestem atenção. Tá? Eu já falei, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinais, 7 sinais já de comportamento. E eu percebia que ele fazia isso querendo falar ali da ex, me chamar meio de louca. E aí comecei a achar tudo aquilo muito estranho, uma perfeição muito maravilhosa. Ele era perfeito, ele era maravilhoso. Realmente ele era um homem assim bonito. Então assim, ele colocava tudo isso pra ele como se ele fosse mesmo perfeito. Falar da ex é outro clássico, a pessoa tá ali, tá falando da ex. Mas enfim, o que aconteceu comigo foi que foi um relacionamento muito curto, de poucos dias, e eu já consegui fazer a leitura de todos esses sinais. Eu ainda não era terapeuta, mas eu já estava estudando relacionamentos, porque eu já queria atrair para minha vida relações saudáveis. Então, quando eu observei, para quem está entrando agora, eu vou resumir. Todos esses sinais, que é ser muito intenso, acontecer tudo muito rápido. Quando eu observei que ele estava sendo assim, muito amoroso, muito carinhoso, muito romântico, over, essa é a palavra, achei esquisito. Essa presença muito constante, exigindo ali a minha energia, drenando a minha energia durante o meu dia de trabalho, tendo que responder ali para ele toda hora, foi assim, né? E perfeição, a pessoa era assim, perfeita, maravilhosa. Né? Fazia o gaslighting, fazia esse clássico vai e vem da relação, né? De repente está muito presente, de repente some. O que vai acontecendo, gente, com a autoestima daquela mulher? Principalmente se ela já tiver ali a propensão, por causa da vida dela, da infância, por feridas ali de abandono, feridas de rejeição que estão lá abertas ainda da infância. A propensão, a probabilidade, gente, é dessa mulher cair de cabeça, de paraquedas, porque ela vai trazer a culpa para ela. Quando ela estiver errada,
Inclusive quando ele traí-la, ele vai falar: a culpa é sua porque eu te traí. E você vai comprar, e você vai acreditar, porque você está tão destruída, você está tão acabada, dentro de você existe essa ferida de abandono, existe essa ferida de rejeição, que você vai falar: realmente, a culpa é minha, eu que não transei, eu que realmente estava ali todo dia, não estava dando atenção. Você vai se culpar. É o primeiro sinal, a sensação de culpa, que eu fiz um post ontem sobre isso, falando da culpa da Natália, né, mas remetendo a isso, que a Natália levou um balde na cabeça e ela estava se culpando porque a colega ia sair do programa, trazendo aqui só fazendo esse link. Então, assim, gente, como que pode? É isso, na relação abusiva acontece exatamente isso, tá? E isso tudo tá muito errado. Olha só, se eu soubesse disso tudo há uns meses atrás, não teria sofrido à toa. Pensei que havia algo de errado comigo quando ele sumiu. Hoje eu vejo que o problema tá nele, livramento, é isso mesmo. Às vezes a gente pensa, sabe, gente, que a gente perdeu aquela pessoa, mas não, foi um livramento. A G Margarida Oficial falou: tem até um filme com esse nome. E isso, inclusive, esse nome de Gaslighting, ele veio por conta desse filme. Foi um filme, acho que não sei se foi da década de 40, 50, não lembro direito, mas um filme mais antigo. E por conta da relação ali, da história, da trama, o filme tinha esse nome, é que daí surgiu, né, esse codinome para esse tipo de acontecimento nas relações. Então observa se você começa a se sentir muito culpada. Outra coisa, gente, que é bem clássico também, observa se você começa a tapar o sol com a peneira, se você nega tudo que está acontecendo. É muito clássico a pessoa que tem a codependência, que é carente, ela fazer vista grossa para tudo isso. Por quê? Porque ela tá apegada lá na primeira fase. Lembra lá do Love Bombing, quando ele foi o maravilhoso, gente? Quando ele foi perfeito, vocês lembram? Como foi bom, como foi gostoso, quanta dopamina cerebral você recebeu. Aí, de repente, ele começa a se esquivar, você começa a ter esses vazios e você lá dentro de você tá dizendo, tá assim já, ó, pulsando os sinais. Só que você tá iludida, você tá presa naquela primeira fase e fica presa nessa primeira fase e não vai pra frente. Tô mentindo, gente? Que o fato da mulher se agarrar e negar a situação acontece, tá? E às vezes essa fase da negação, ela fica assim: ah, mas ele vai mudar, quem sabe ele vai mudar, né? Eu acho que pode dar certo, porque ele pode querer fazer um tratamento. Então, assim, eu recebo muitas mensagens de mulheres assim: será que se ele fizer o tratamento dá certo a nossa relação? Narcisismo tem cura, que ontem mesmo respondi, tem tratamento, e a gente começa a se iludir, esperando do outro uma melhora. E aí a gente fica se sujeitando ali naquela relação, a tudo isso, fica ali sofrendo, passando por isso. Então esses sinais, gente, eles são muito importantes. E aí, para fechar com chave de ouro a minha história, por que eu falei do golpista do Tinder, né? Porque aí ele já estava fazendo planos comigo, me pediu em namoro, já falou que a gente ia viajar para Paris dali. Eu só olhando assim, né? Porque eu já estava esperta. Eu tava indo, mas eu tava já pensando em sair da relação. E eu só assim, porque nós vamos fazer planos para Paris, e nananana, e eu assim, tá. Aí a gente passou um final de semana muito legal. Na segunda-feira, pela manhã, eu recebo um texto, gente, uma mensagem desse tamanho, um tripão, contando um blá 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 lá da família dele, uma história que o primo, não sei o que, se acidentou e precisou emprestar dinheiro. Enfim, resumo, ele me pediu 5 mil reais. Na cara dura, 15 dias que eu conhecia a pessoa. 15 dias, gente. Aí eu falei pra ele que eu não tinha 5 mil reais. Eu falei: olha, eu não tenho, e mesmo se eu tivesse, eu tenho um filho pequeno, o dinheiro que eu tenho pro meu filho é do meu filho, eu não iria emprestar. Eu falei: a gente mal se conhece, a gente começou essa relação agora. Não faz. Aí ele falou assim: você não tem? Faz um empréstimo consignado e me empresta. Vocês acreditam, gente? Vocês acreditam nisso?
Aí eu falei, olha, eu acho que você tá equivocado. O lugar de você pedir dinheiro emprestado é pro banco, não pra mim. Eu já fui bem direta, gente. Falei, então acho que é bom a gente encerrar essa relação, porque eu tô percebendo que tem coisas que eu não tô contente. Eu não tô gostando desse controle, dessas mensagens que você fica me mandando. Eu sou uma mulher muito ocupada. Eu trabalho muito o dia todo. Eu não posso ficar aqui respondendo todas as mensagens que você quer. Não tá dando certo. A gente não tem a mesma energia. Enfim, terminei. Mas já pensou se fosse uma outra condição? Se fosse outra mulher, gente, se fosse outra mulher, como é? Ele ia conseguir. Porque ele é igual eu falei, ele não era uma pessoa, ele era uma pessoa bonita, estudada, né? Era uma pessoa inteligente, geralmente eles são muito inteligentes, tinha uma posição social. Imagina, se não fosse eu saber, se não fosse eu ter toda essa informação, que estava muito perfeitinho demais, o que vocês acham que teria acontecido comigo, talvez? Se eu não tivesse já em fase de construção da minha autoestima, gente, porque ali nesse momento eu já estava no autoconhecimento, eu já estava fazendo cursos, eu já estava fazendo terapias, eu já estava buscando o meu resgate próprio, que é o que eu ofereço para vocês aqui todos os dias, informação. O que eu ofereço aqui é sempre com vistas a vocês terem fortalecimento pessoal, porque uma mulher fortalecida, gente, ela não cai nesses golpes. Uma mulher com suas feridas da infância resgatadas, ela não cai nesse golpe, tá certo? Porque ela vai ver que tá estranho. Isso, eu teria cedido a paixão e feito o que ele queria, mas dentro de mim falava que estava errado, porque não estava assim, ó, não estava natural. Então, o que a gente espera de início de relacionamento? Pode se apaixonar? Claro que pode, a gente tem, é gostoso demais apaixonar, é muito bom. Só que a gente tem que, sempre falo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas e para as minhas clientes da terapia, fica sempre de olho aberto, olha sempre para dentro de você e se cuida. Porque o seu amor próprio, amor a gente busca da gente mesmo, a gente não tem que pedir do outro. A gente tem que ser nutrido do nosso próprio amor. Porque se a mulher está nutrida dentro dela mesma, por aquilo que ela oferece para ela não cai nessas situações. Ela não fica assim, tá? Então, assim, isso acontece demais. E eles são tão malas que eles têm alvo. Que tipo de mulheres que eles pegam como alvo? Mulheres recém-divorciadas, como era o meu caso. Como é que a mulher recém-divorciada sai, gente? Na real, a gente sai bem machucada. A gente sai bem machucada, né? E frágil e sensível. Aí, de repente, pega uma pessoa assim, né? E você fala, meu Deus, eu não tive isso lá no meu casamento era horrível e agora eu tô conhecendo o que é o amor, como a Disney coloca, né? Esse amor romântico que atrapalha tudo, as relações saudáveis, que eu sou totalmente contra esse amor romântico pregado. Isso aí é da época lá do José de Alencar e olha lá. Então, a gente sai destruída. A gente sai destruída. Então, assim, eu não acho que o aplicativo em si seja o problema. O problema é quem está atrás do aplicativo. Porque se você pode conhecer esse tipo de pessoa num bar. Você pode conhecer esse tipo de pessoa no mercado. Então, como que a gente se prepara para não cair nessas coisas de dentro para fora, gente? A preparação, ela vem de dentro para fora. É investido em cursos de autoconhecimento, em palestras, é você tendo suas amigas, é reforçando o eu primeiro. Sabe? Isso é muito, muito, muito importante. Aí quando eu fui falar com ele assim, ele ainda tentou me aspirar de novo para a relação. Como? Se vitimizando. Ah, imagina, tudo isso que você tá falando é um absurdo. Nossa, você tá pensando isso de mim, que horror. Ele ainda ficou bravo comigo, como se eu tivesse errada. Por isso que eu falei da culpa ontem. Quem não viu meu post de ontem, vai lá e curte meu post. Porque eu falo exatamente dessa sensação de culpa, que a pessoa tá fazendo errado com a gente sabe que a gente tá certa e a gente ainda insiste em sentir essa diacho dessa culpa. Tá errado? Não é assim que a gente se sente?
A gente termina, sabe que tá certa, e aí, diante dessa culpa dentro de mim, tá? E é isso, ele tentou me fazer me sentir culpada, se vitimizou, tá? Isso é clássico, eles fazem isso. E ali, naquela hora que você decidiu, você pode voltar atrás, porque ele tá se vitimizando, ele é o alecrim dourado, ele é o coitadinho, tá? Eu disse, eu te perdoo, Carol, se você ainda quis voltar. Eu falei, não, você não entendeu, eu não quero mais, não é pra mim esse relacionamento. Aí alguém aqui lá pra cima comentou que já tem algum tempo que terminou com o narcisista e ele ainda está atrás, e ele não vai desistir, tá? Geralmente essas pessoas, elas querem mostrar pra si mesmas, é como se fosse um game, vamos colocar assim? Como se fosse um game. Então assim, ó, eu tenho que mostrar que eu ganhei. Não se trata de amor, não se trata de sentimento. É um jogo dentro dela. Eu tenho que provar pra mim que eu consegui aquela mulher. Eu tenho que provar pra mim que essa relação não fui eu que acabei, porque eu tenho que estar por cima. Então observem, gente, isso é muito importante, tá? No fim, meu pai e minha mãe estão aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Oi, pai, oi, mãe. Então, assim, gente, é isso, tá? Eles vão se colocar por cima da carne seca, e vai passar tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa criatura ela vai voltar. Então, como é que você se protege? Bloqueando. Bloqueia de redes sociais, bloqueia no celular. Ai, Carol, é muito infantil, então fique sofrendo com essa pessoa atrás de você. Você que decide, a vida é sua. Eu decido a minha, e eu não quero ninguém me atrapalhando, me incomodando. Então, o que eu faço? Eu bloqueio mesmo, sem dó nem piedade. Porque essas pessoas, elas não... Quando elas voltam, elas fazem você se sentir pior ainda. Porque elas vão jogar mais culpa pra cima de você. Então, bloqueia, tá? Corta contato com a pessoa e com os envolvidos. Porque ela vai dar um jeito de saber notícias de você. Ela vai mandar o que a gente chama de macacos voadores. Quem são os macacos voadores? São os terceiros. Então, por exemplo, você estava lá se relacionando com uma pessoa assim, terminou, bloqueou. Aí daqui a pouco, ali ó, não adianta bloquear, aparece nos locais que frequento, manda flores, presentes por outras pessoas. Essas outras pessoas são os macacos voadores, que estão indo e levando informação para ele. Que estão dando o suprimento que ele precisa. Então você também tem que se posicionar para essas pessoas. Olha, eu sinto muito, mas eu vou ter que também bloquear vocês, ou parar de falar com vocês, ou então tem que falar, eu não quero mais saber notícia, como eu fiz há uns dias atrás. Eu não quero saber notícias, não quero saber. A minha vida, eu tô bem agora, então não me traga notícias e não leve notícias da minha vida, não quero, não aceito. Essas pessoas que eles usam para levar e trazer são os macacos voadores. E, em geral, ele vai se vitimizar para essas pessoas. Então, ele vai dizer que você é uma víbora, que você é uma pessoa terrível, que você acabou com a vida dele, desgraçou a vida dele. Ele vai falar isso para as pessoas. E você vai ficar de ruim na história. Mas eu penso assim, a minha consciência só tenho que dar satisfação para Deus, porque eu acredito em Deus. Então é nele, a minha consciência está aqui com o divino. Com o restante, dane-se o que estão pensando de mim, porque a minha vida eu cuido, eu posiciono. E é isso que eu quero falar para vocês. Nós, como mulheres, nós temos esse papel, gente. A gente se posicionar. Então assim, mas aí tem filho. Ok, arrume outro jeito. Mensagem, e-mail. Fale, olha, eu não vou mais ter WhatsApp com você porque não dá. Arrume um jeito. E a pessoa, quando ela perceber que dali não sai mais suprimento, como ele depende, é um vampiro emocional, ele precisa sugar, drenar outra pessoa, ele vai buscar outra vítima. Loguinho que você terminar, você vai ver que ele já vai estar com outra pessoa, ele não fica sozinho. É aquele tipo de pessoa que está sempre quicando, ele não fica sozinho. Então observe isso e fique firme. Fique em grupos onde você consiga se fortalecer, certo? Então, gente, vocês têm lá na minha bio, quem não está participando do meu canal no Telegram, entra no meu canal no Telegram, entra lá na bio, já se inscreve no canal,
Já vai pro YouTube também, tá? Por quê? Porque geralmente tem gente falando que eu tô sem áudio, gente. Vocês estão sem áudio? Só me diz aqui se tem áudio ou se não tem áudio, porque tem gente falando que eu tô sem áudio. Então, se inscreve nesses canais, me acompanha nesse Instagram, porque isso é muito importante, gente. Eu fiz isso demais e ajuda demais a gente recuperar a nossa autoestima. E não se esqueça, fortaleça o seu interior, tá? Busque terapias, busque ajuda de pessoas que têm instrução, que têm ganho de causa para te ajudar. Tá? Olha aqui a Maga falando, com 12 dias ele voltou para esse que já abandonou por 3 vítimas. Eu tenho pena dessas mulheres. Então, gente, vamos solidarizar, tá? Porque às vezes ele fica falando mal da ex, chega falando mal da ex, você faz assim, ai, ufa, ainda bem que ele não gosta mais da ex. Presta atenção, é um grande sinal quando ele vem falando muito mal das ex. Isso não é bom, tá? A Kátia, ele não tem outra mostrando ainda, mas como dói. Dói muito, gente. Dói demais, porque a nossa autoestima ela vai lá pro chão, vai lá pro pé. Então, assim, primeiro passo é se fortalecer, não tem outro caminho. Segundo passo é manter contato zero, não ter nenhum tipo de vínculo, porque aí o tempo vai se encarregar de você ficar cada vez mais forte, tá? E saber que ele vai voltar. Ele vai voltar para na tentativa de te sugar de novo para a relação. E quando ele fizer esse movimento de sugar, que se chama hoovering, que é isso, ele suga você de novo para a relação, vem mais forte ainda. E aí, você que descartou vai ser descartada, porque é um jogo, lembra? Lembra que é um game? Que ele não tá aí por amor, que ele não tá aí por sentimento, porque é uma relação de exploração, não é uma relação de troca verdadeira. E eu acho que nós estamos aqui nessa existência, nessa vida, pra gente ser feliz. Não é papo de autoajuda, isso é uma realidade. Eu quero ser feliz, eu quero viver bem, eu quero construir boas histórias. E se você se permite estar aí, se você não consegue sozinha, busque ajuda terapêutica. Algo lá no seu subconsciente te faz atrair, te faz ligar por essa dor. E é isso, na hipnoterapia eu posso te ajudar a sanar isso, a te ajudar a entender por que você tem que viver isso. Muito certamente está relacionado com a sua primeira infância, com as relações do papai e da mamãe, dos cuidadores, como que era essa dinâmica e a forma como você aprendeu a linguagem do amor, tá? Então é isso, meus amores. Eu acho que essa história do como eu quase caí na história do golpista do Tinder e quais foram os sinais que eu reconheci para sair fora. Eu espero que ter ajudado vocês, eu espero que vocês tenham conseguido identificar todos os sinais e nas próximas relações sejam mulheres mais posicionadas, sejam mulheres conscientes, tá? Consciência e informação nos salva de situações assim, de situações dessa forma, né? Impedem que a gente entre em ciladas, em roubadas assim. Alguém mais tem alguma dúvidas? Quais foram os sinais? Vou repetir a última vez, os 10 sinais. Relacionamento que é muito intenso, muito rápido, começa muito intenso, com poucos dias já quer namorar, com poucos dias de namoro já quer casar, morar junto. 2, love bombing, tá? Love bombing é aquele bombardeio de amor, segundo sinal, bombardeio de amor, príncipe, ele se mostra um príncipe e fala tudo aquilo que você nunca ouviu em relações anteriores. Então, eu te amo logo no começo, minha linda, minha princesa, o dia inteiro mandando flores, mensagens românticas, muito, em excesso que eu tô falando, porque no apaixonamento a gente faz isso, mas em excesso, quando passa, aí é o love bombing. Presença muito constante, aquela pessoa que tá ali te drenando ao longo do dia, você tem que trabalhar, perceba se você tem que parar o que tá fazendo toda hora para estar respondendo mensagens e que quando você demora a responder ou não responde, a pessoa fica ressentida, fica chateada ou fica te cobrando. E isso é um controle disfarçado já desde o começo.
A perfeição, quando aquela pessoa se mostra, nossa, ela é um alecrim dourado, ela é perfeita, maravilhosa, ela não tem defeitos. Parece realmente o príncipe que eu estava esperando, ele se materializou aqui na minha frente. Então esse é um outro sinal. Outro sinal, tudo que é ex é louco ou louca. Todo mundo tá errado, menos ele sempre tem a razão. Pouca empatia, tá? Outro sinal, gaslighting, quando a pessoa começa a fazer com que você se fique confusa da sua própria percepção. Então, de repente, você vê que ele tá olhando outras mulheres e você fica confusa e fala assim, será? Será que é coisa da minha cabeça? Aí você comenta e a pessoa fala que você tá louca. Então, essa é a frase clássica que descreve o gaslighting. O stonewalling, que é esse vai e vem, você tá se relacionando, tá mantendo um pique de relação, todo dia a pessoa tá ali, de repente ela some, sem dar satisfação. E aí fica 3, 4 dias sumido, volta como se nada tivesse acontecido. Traz até um presente como gratificação pelo sumiço. Isso é um clássico, e ali você já começa a criar aquela dependência. Cadê as mensagens? Todo dia tinha mensagem, agora não tem mais. Eu quero aqui minha migalhinha de mensagem. Cadê essa migalhinha? Eu quero. Quando ele começa a falar muito mal da ex, ou falar da ex para despertar o ciúme em você, para despertar a insegurança em você, ou mesmo quando ele quer falar da ex com a intenção de trazer a relação da outra para cá para te deixar insegura, tá? Ou fazer ciúme ou te deixar insegura. Isso também é um sinal. E por último, né, quando ele te faz sentir culpada, observe se você observa os sinais, mas dentro de você nega, por quê? Porque tá lindo e perfeito demais e você tá vivendo um relacionamento, então por conta dessa ilusão criada, você nega, você faz vista grossa e fala, eu vou passar por cima, ele vai mudar, vou buscar terapia pra nós, porque a mulher tem muito isso, né? Nós somos muito cuidadoras, então a gente quer que o outro venha pra terapia, a gente quer que o outro mude, quando isso não vai acontecer se ele quiser. Só vai acontecer a mudança se a pessoa quiser. Geralmente essas pessoas têm baixo nível de empatia. Muito dificilmente elas vão buscar terapia. Se forem buscar terapia, vai ser num sentido assim de manipulação. Ela quer terminar comigo, vou dizer que eu vou fazer terapia então. Só para ela acalmar. Mas não é verdadeiro, não vai haver mudança, entendeu? E por último, vitimismo. Quando você pega a pessoa no flagra, quando ele vem, ou uma pessoa dessas características, ou ele se relaciona porque ele quer dinheiro, no caso que eu expliquei, né? Ou ele quer exposição social, status que você dá. Vamos supor que você é uma pessoa que tem uma boa condição financeira, você frequenta ali bons lugares, você conhece um círculo social legal. Então, nem que ele não esteja interessado no seu dinheiro diretamente, mas de forma indireta ele tem um interesse, um benefício ao estar com você. Então, essa pessoa, ela não se relaciona para trocar. Os relacionamentos são marcados por exploração mesmo, é benefício, gira em torno do benefício e não do que ele sente. Então, é isso, gente. Eu acho que esses são os maiores sinais de que você está se envolvendo com alguém que está com você por interesse. E como a gente pode sair dessa situação? Qual que é o primeiro passo? Informação, porque com informação você detecta todos os sinais. E o segundo, fortalecimento da sua autoestima. Não tem outro caminho, tá? Olha só, vou só pegar aqui mais uns comentários pra gente já partir pro encerramento da nossa live. Eu fui buscar a Deus, aí ele até começou depois, tentou me tirar e eu continuei. Isso, geralmente, se você é uma pessoa que gosta de ir à igreja, né, de frequentar, aí você chama, ele até vai uma vez ali, duas, mas ele vai com isso, para não te perder, não é original, entendeu? Não é uma coisa assim que ele quer mudança, ele faz isso para não te perder. E depois a Anne, aqui, Nutri-Anne, falou, ele queria entrar diretamente nos meus negócios e se enfurecia quando eu não compartilhava informações. Isso mesmo, ele quer obter proveito, né? E quer estar no controle da situação. Faz uma live para falar de dependência emocional. Vamos combinar, gente. Na semana que vem, dia 20, eu vou fazer uma live com com uma psicóloga maravilhosa, a Ivonete. Não sei se vocês seguem ela.
aqui no Insta, a Psivonete Rosa. Ela também é aqui de Brasília e no domingo, 20 horas, eu fiz uma live agora domingo, vou fazer outra com ela. E aí nós vamos falar sobre recomeços. Nós duas temos histórias de vida muito parecidas, de encerramento, de divórcio, né? E aí nós vamos fazer essa live, vai ser top. Pessoas aqui falando obrigada pela live, eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui com vocês. Tem uma dúvida da Lucídia. Se eles não amam, por que querem manter a pessoa ali juntos deles? Só para suprir o ego mesmo? Exatamente, tá? É para suprir o ego e como eu falei, é um relacionamento de exploração. Eles ganham alguma coisa, ou eles ganham dinheiro, ou eles ganham benefícios que não são dinheiros, mas são status social, como eu falei, às vezes o carro, a casa, uma melhor qualidade de vida. Ele vai ganhar, de alguma forma ele tá ganhando. Não é pelo amor, pelo sentimento, não é pela troca, pelo crescimento que o relacionamento saudável vai propiciar, tá? Parabéns, Carol, obrigada por todo o conteúdo, você é sensacional. Ô, meninas, muito obrigada pela presença, tô aqui no meu horáriozinho de almoço, contribuindo. E me fala depois se vocês gostaram desse horário, esse horário eu achei que é top pra mim também. Vou estar me aproximando, fazendo ou no dia de semana, nesse horário do almoço, ou no domingo à noite. Porque eu tenho um filhinho pequeno, à noite é mais complicado pra mim estar aqui em lives todos os dias com vocês. Tá certo, gente? Então, ótimo dia. Vamos tocar pra frente, vamos pensar no nosso amor próprio e no nosso fortalecimento pessoal. Eu vou pedir para subir a edição para essa live, para minha equipe, e assim que a edição estiver pronta, eu comunico vocês e vou colocar lá no meu canalzinho do YouTube. Então, quem tá aqui, não me segue no Telegram e no YouTube, por favor, corram lá para me seguir. Tá certo? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.